veio hoje aprender a palavra de Deus, diga amém. Nós estamos vivendo a última hora da igreja. Quantos podem dizer um amém? Quem está esperando Jesus? Por isso você veio aqui essa noite para aprender. Pois nós sabemos perfeitamente que a palavra do Senhor é quem nos dá o rumo, a direção através das profecias. E tudo que nós vamos falar aqui esta noite são profecias, né, que antes de acontecer o Senhor nos avisou. Nós temos, irmãos, a nação de Israel. A Bíblia nos mostra para nós que Israel é um reloginho de Deus, marcando a hora que Jesus vai voltar. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Tiveram um privilégio muito grande de Jesus nascer em Belém. E ali começar, e por que não dizer, inaugurar a igreja do arrebatamento. Por que do arrebatamento? Porque antes que a igreja existisse, a promessa já estava em pé. A igreja já estava no coração de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Ezequiel 37. Vamos meditar na palavra de Deus. Desde o versículo 9, e disse-me, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, viveram, e se puseram em pé num exército grande, em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetiza, e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu abrirei vossa sepultura, vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Verso 22, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um reino será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois. Vire sua página um pouquinho. E o meu servo Davi reinará sobre eles. E todos eles serão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, da qual habitaram vossos pais, e habitarão nela ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Quantos podem dizer amém? Queridos, eu disse que Israel é um reloginho de Deus. Por quê? Foi uma nação que o Senhor chamou Abraão da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, 1000 quilômetros de distância da Mesopotâmia, onde está Israel hoje, com uma promessa. Eu vou te levar para um lugar. Ele disse, para onde? Não vou dar o endereço. Eu vou te dirigir até chegar lá. Abraão andava nas promessas de Deus. A Epístola aos Hebreus diz que saiu sem saber para onde ia. É muito difícil falar para você hoje, vai para onde? Me dá o endereço, a rua, o número, cidade. Não, com Abraão não foi assim. O senhor vai na frente? Vou, então eu vou atrás. Até a nação, depois de muitos transes, momentos difíceis, Abraão chegou lá. Numa hora em que ele já estava em El Gedi, onde está hoje o Mar Morto, e devido os contras na viagem, desceu ao Egito, enfim, muitos problemas para chegar lá. Até hoje, para chegar no céu, não está fácil. Tem muitos problemas. Mas Abraão falou, faz
6 dias ele falou comigo, nunca mais. Quando estava lá, Abraão ouviu a voz de Deus. Olha para frente, olha para trás, olha para a direita e para a esquerda. Você está pisando na bênção. Aleluia, essa é a terra que eu prometi. Meus queridos, mas nós encontramos que realmente a nação, depois de muitas guerras, a terra foi conquistada. De que forma? Foi Deus quem deu força aos guerreiros que saíram para conquistar a terra. E depois da conquista, nós encontramos que os anos se passaram. E vamos chegar numa etapa que Jesus chegou. Aleluia. Os céus se abriram numa madrugada. E os pastores que estavam dando pasto para as ovelhas, porque o calor de dia é impróprio, que o capim está quente. Então a ovelha come de noite. E o céu se abriu e um coral desceu cantando, glória a Deus nas alturas. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador do mundo. O Senhor Jesus veio, meus queridos irmãos, para fazer algo. Passaram-se 4 milênios com juízes, profetas, dispensação da lei mosaica, enfim, muita coisa aconteceu, não apareceu a igreja. Homens andaram com Deus, como Enoque andou com Deus, Deus para si o tomou, como Elias foi arrebatado, enfim. Mas o Senhor Jesus tinha um plano. Quando ele chamou 12, se identificou para eles e perguntou: o que é que os homens dizem que eu sou? Tu és profeta, profeta, profeta. Até hoje ele é profeta. Mas vocês que estão comigo nesse colégio apostólico, o que é que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. E o Senhor disse a Pedro: tu és Petrus. Você é um pedacinho de pedra, não vale nada. Mas sobre esta pedra, esta rocha, esta fundação, eu vou edificar a minha igreja. Então diga: Jesus veio para edificar a sua igreja. Diga para alguém que está do teu lado: você tem dono. Você tem dono. É a minha, é a minha. A minha, essa igreja não é do pastor Zé Huerto, essa igreja não é minha, é dele. Eu só estou ensinando vocês aqui essa noite que você tem dono. Porém, meus queridos, o que nós estamos vendo é que a igreja foi edificada, foi rejeitado por ele. E no ano 70 da nossa era, Jesus já foi assunto ao céu 30 anos antes. E a igreja vinha crescendo. A igreja conseguiu ultrapassar os limites. Jerusalém, Samaria, Judeia e até a missão que foi inaugurada por Paulo em Roma, na Espanha, na Grécia, veio um crescimento. E através disso o Senhor Jesus nos deu uma promessa: eu vou, mas eu voltarei. O Senhor nos deixou promessas tremendas, dizendo: lá na casa do papai tem muitas moradas, está pronta. Os anjos que estavam no Monte da Ascensão, com 500 irmãos que viram o Senhor Jesus tirar os pés do chão e ser assunto ao céu, eles não viram mais. Quando olharam para baixo, estavam lá 2 anjos, disseram: varões galileus, por que estás olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi recebido no céu, saiu daqui e já chegou lá já. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Então são promessas. Porém, a desobediência, o desprezo a esta palavra tem preço muito alto.
No ano 70, Israel foi invadida pelo Império Romano. O mundo já viveu de impérios. Roma dominava nações inteiras, como a nação de Israel. Mas a revolta, porque os judeus não queriam o domínio de Roma, pagar impostos para Roma, mas queriam um rei. Eles esperavam isso de Jesus, pensando que Jesus era político. Jesus não é e nunca foi político. Ele é o dono de tudo. Ele é o rei, ele é o rei. Aqui é reino, gente. Essa noite aqui você é rei, é rainha. Glória a Deus. Mas, o ano 70, eles cercaram Jerusalém. O aviso chegou que eles iam cercar. As portas se fecharam, levaram água, mantimento. Passaram-se 143 dias dentro de Jerusalém. Mas a água acabou. O alimento acabou. O desespero chegou. E no mês de agosto do ano 70, Israel foi invadida. As portas foram derribadas. E aí nós encontramos 1.100.000 judeus foram mortos a fio de espada. 90.000 escravos para Roma. E os que conseguiram fugir foram dispersos. A nação de Israel foi riscada do mapa por 1878 anos. Foi pisada pelos gentios. Foi Deus que deu e agora está sendo pisada. Todo mundo queria, diga, todo mundo queria. Porque o que Deus dá, todo mundo quer. Mas só tem se obedecer. Só tem se guardar. Só tem se ter cuidado para zelar por aquilo que Deus te deu. Por isso ele diz esta noite, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Esses 1878 anos de disperso por todas as partes do mundo. Agora observe, Jesus vai voltar? Vai ou não vai? Mas sem Israel não tem volta. Por que não? Está na história. Israel será a capital do mundo. Quem é o rei? Jesus. Quem mais vai reinar? Diga eu. Então, depois desses 1878 anos, a última nação que está pisando é a Inglaterra. Otomanos, árabes, enfim, todos tomaram e brigavam para tomar. Na mão da Inglaterra. Mas nós encontramos que, a respeito da volta, judeus começaram a comprar propriedades e voltando. E nós encontramos, desde o ano de 1935, movimento sionista se levantou. O que é? Queremos a terra de novo. Queremos a terra de volta. A terra é nossa. E era mesmo. Mas eles perderam. Agora está tomada por outras nações, os gentios tomaram conta, mas um processo entrou na ONU, e no dia 14 de maio de 1948, na última sessão da ONU, devolve ou não devolve a nação para Israel? Um brasileiro, digo um brasileiro, Deus usou um brasileiro. Um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, assumia a presidência da ONU, e o processo, quando chegou na mão dele, devolve ou não devolve? O voto era dele. Devolve. Diga comigo, a figueira brotou, deu fruto, está em pé. Calamanabaxé. Foi o que eu li. Eu trarei meus filhos de longe. Isaías 66 e 8. Põe aí, para nós lermos todos juntos. 66 e 8.
Vamos ler juntos, isso é lindo. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia nascer uma nação em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz. 14 de maio de 1948, quando Oswaldo Arantes devolve, a figueira brotou e está crescendo, crescendo, crescendo. E nós estamos aqui esperando só o dia. Para quê? Para nós subirmos com ele. Aleluia, aleluia, aleluia. E descermos com ele. Aonde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Todo mundo? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Quem está no trono? Na Jerusalém de Deus. Jesus vai inaugurar o milênio. Diga, eu estarei lá. A nação de Israel teve um rei chamado Davi. Homem segundo o coração de Deus. Eu acho lindo. Davi vai voltar junto conosco. Mas o texto diz assim: habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, diga Israel, na qual habitarão vossos pais, habitarão nela, eles, seus filhos, diga eu também, e o filho dos seus filhos para sempre. Davi, meu servo, será o príncipe eternamente. Eu já estive algumas vezes em Israel. E o túmulo de Davi está numa sala muito ampla. Você foi lá, né? Mais de 1,5 metro acima da terra. E se você vai lá, 24 horas tem um judeu lá. Meu rei Davi. Meu rei Davi. Davi é rei até hoje. Por quê? Foi Deus quem escolheu. Porém, o que eu quero trazer com os irmãos? Venha para Zacarias, capítulo 14. Glória a Deus. Põe aí, meu filho, desde o verso 1. E eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia, presta atenção nisso, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. E a metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto no dia de Uzias, o rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todo santo com ele. Presta atenção, virá o Senhor, meu Deus, diga, virá o Senhor, meu Deus, meu Deus. E todos os santos, quem é santo aqui? Já está marcado o dia que você descerá do céu, do paraíso, com anjos e os santos. Os santos é a igreja. Aonde ele vai descer? Sobre o Monte das Oliveiras.
Porém, antes, o texto diz que o Senhor vai ajuntar todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Diga, Terceira Guerra Mundial. A igreja não verá. Porque antes que a terceira guerra, que já se fala nela todo dia, chegar, o Senhor levará a igreja. Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar quantos moradores da terra? Todos. Você não vai ser tentado, porque o Senhor vai te tirar antes. Aleluia. E lá no céu, no paraíso, nós vamos encontrar que chegará a hora de descer. Porém, todas as nações, eu acabei de ler, estão no famoso Armagedon. O alvo do diabo é Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém será capital do mundo. E o rei, diga, é o Senhor Jesus. Então nós encontramos que vai haver um ajuntamento muito grande para derrotar Israel, que é protegida até hoje pelos Estados Unidos da América do Norte. Ninguém mexe com Israel, porque a América protege. E nós encontramos, então, que essa terceira guerra mundial não será uma guerra de canhão, de metralhadora, será uma guerra nuclear. E o texto diz para nós aqui que o Senhor vai pelejar. Naquele instante que está uma forma tremenda, ninguém quer mais nada, nós vamos ver que naquele dia vai acontecer algo tremendo. Jesus vai descer. Diga comigo. A guerra é terrível. Agora, veja o que vai acontecer. Verso de número 11 e 12. E habitarão nela. E não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Sua carne será consumida, estando eles de pé. E lhes apodrecerão os olhos e as suas órbitas, e lhe apodrecerão a língua na sua boca. Só da China, um exército de 200 milhões e de todas as outras nações invadiram. Jerusalém está sendo sufocada, mas o Senhor Jesus vai usar só o nariz. Não vai assoprar pela boca, não vai assoprar pelo nariz. E aí? Vai derreter. É um assopro nuclear. O que derrete parede, concreto, é a guerra nuclear. Como aconteceu em Hiroshima, eu estive em Hiroshima, você também já esteve, quando uma bombinha de nada caiu lá, derretia tudo, não ficava nada, virava pó. Os inimigos, digo, os inimigos vão virar pó. E a vitória da igreja chegou. Nós desceremos com ele. Para quê? Para inaugurar o milênio. O que é milênio? Milênio é 1000 anos de paz. A Bíblia nos mostra que esta desastre todo da natureza, a natureza está sendo destruída. Os rios destruídos, a floresta destruída. As feras, se você entrar onde tem uma onça e um cordeiro, o cordeiro vai morrer. Serpentes terríveis. E a Bíblia diz que até isso vai acabar.
o leão vai pastar com o cordeiro, o lobo com o cordeiro, as crianças brincarão e a serpente não lhe farão dano algum, porque a maldição saiu. Aonde, pastor? No milênio. Ah, eu queria estar lá. Você vai estar lá, mas não com esse corpão aí, não. Estaremos lá com um corpo glorioso, 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 glorioso. João viu no Apocalipse, ele diz, estou vendo a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. Aleluia, aleluia. Das medidas dela. E, por incrível que pareça, a NASA faz experimentos no espaço para lançar foguetes, satélites, né? E não há muito tempo atrás, eles focalizaram um planeta diferente. Não é redondo, é quadrado. Diga comigo, é ela. Jesus está chegando, Jesus está chegando, Jesus está chegando. Para nós o milênio será também algo glorioso, porque o Senhor nos constituiu para reinar no milênio. Reinar. A Bíblia diz para nós que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como o mar enche a terra. No milênio, alguém já me perguntou, continuará nascendo criança? Sim, normalmente. Mas só que os pregadores do milênio serão os judeus, que com toda a convicção vão dizer, ele é o Messias, ele é o Messias, ele é o Messias, ele é o Messias, ele é o Messias. Então nós estamos vendo, meus queridos irmãos, esta noite, um alerta para toda a igreja, que nós somos a igreja do arrebatamento. Essa multidão que está aqui essa noite, muita gente que está me ouvindo agora não vai morrer, diga amém. Quem quer morrer, não diga nada. Eu estou com 80, não estou querendo morrer, não. Mas se Jesus me levar, estou pronto. Mas por que, diga esta geração? É a geração do arrebatamento. Amada Ramachura Amada. Uma das coisas que nós estamos vendo hoje está dentro da igreja. O que é? Muitos esfriaram. Às vezes você se estribucha de pregar, ora, jejua, e tem gente que só vem na igreja com medo de ir para o inferno. E vai do mesmo jeito. Porque se você não for adorador, se você não nasceu de novo, quando você vê crente encrencando, brigando, fuxicando, avarento, pode estar certo que ele nunca nasceu de novo. Ele só esquenta banco. E há até muitos obreiros que aceitaram ser obreiro, mas também esfriou na fé. Não crê nem no que prega mais. Mas essa noite o Senhor fala conosco, irmão. Aleluia. Se você não nasceu de novo, nasce. Nasça de novo. Como assim? Sinta num culto desse gozo, alegria, esperança. Chore. Fale em línguas estranhas, glorifique o Senhor. Ame seus filhos. Ame seu marido, ame sua mulher. Uma encrenca muita gente, dormiram num quarto, outro no outro. Jesus, eu vou, vai nada. Nenhum dos dois vai. Mas ele não quer dormir mais comigo. Entra no quarto, tranca a porta, fala, você é meu marido, você tem que dormir aqui. Deixa de ser besta. Ou eu vou contar para o pastor. Aí traz aqui que eu, ó. Está chegando a hora de partir, está chegando a hora de partir. E eu creio
que nós estamos preparados para isto. Peste, fome, guerra, rumor de guerra, terremoto, maremoto, pai. Nunca vi tantos dias difíceis, Fabinho, como hoje. Filho matando pai. Pai matando filho com 2, 3 anos de idade. Uma corrupção. Ninguém crê mais em ninguém. Um comunismo querendo voltar para o Brasil novamente, para fechar as igrejas. Nós temos que ter cuidado, até para escolher quem vai governar nosso país. Porque a igreja está em Cristo. Cristo guarda a igreja. Mas nós temos que ser sábios, porque estamos esperando Jesus voltar. Amém, meus queridos? Então a Bíblia diz conosco aqui, esse versículo hoje de manhã estava no meu escritório lá em casa, verso 6, acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem expensa escuridão, mas será o dia conhecido do Senhor, nem de dia nem de noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Coloca para mim agora, meu filho, verso 8 e 9 de Zacarias 14, para nós lermos todos juntos. E naquele dia, no dia que Jesus voltar com a igreja, veja alguns acontecimentos, e naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade dela até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Você quer ver que coisa linda? Aleluia. Jerusalém, questão de uns mais de 20 anos atrás, eu entrei por baixo de Jerusalém e achei embaixo do antigo altar, o templo em cima, uma fonte chamada Lágrimas do profeta Jeremias, mas é um lodo, porque Jeremias foi jogado ali. E naquele mesmo ano, os geólogos descobriram que naquele lugar está um rio armazenado. E o capítulo 14 de Zacarias diz para nós, naquele dia, o Senhor sairá. E o texto diz assim para nós, que debaixo daquele altar vai sair um rio, que está o vale de Cedron, Monte das Oliveiras. Esse rio vai sair no dia que a igreja chegar na terra. Vai descer o vale de Cedron, e o Monte das Oliveiras vai abrir. Por que vai abrir? Porque diga eu e você. Vamos pisar nossos pés sobre o Monte das Oliveiras. E o que diz a Bíblia? O monte vai? Vai virar uma planície. E este rio tem duas direções. Ele vai para o Mar Morto. Mar Morto, ele é cheio com água do Rio Jordão. Água doce, mas quando cai lá dentro, é salgada. Oceano Comum tem 4% de sal. Mar Morto, 24%. Eu tenho a minha experiência, já entrei no Mar Morto pelo menos 2 vezes. Quando a água bate aqui, te joga de costa. E não morre? Não. Quem quiser, quiser morrer, diz que vai morrer, se joga no Mar Morto. Não afunda nunca.
Mas neste dia, este rio vai entrar no Mar Morto e vai sarar as águas do Mar Morto. E os peixes que vêm do Jordão vão entrar no Mar Morto, porque agora não tem mais aquele sal. Mas uma parte, diz aqui o texto, será separado como sal mineral, porque Israel hoje ainda desfruta de 60 bilhões de quilos de sal, que serve todas as empresas do mundo. E o outro para o mar Mediterrâneo. Que dia é esse? O dia que a igreja chegar. Porque muitas vezes nós pregamos sobre esse texto de Zacarias, né? Pregamos, e ele nem existe ainda. Mas nesse dia ele vai nascer. Já está armazenado. São algumas coisas na Bíblia que nós temos que ensinar e aguçar a tua curiosidade para ler. E você, eu tenho certeza, muita gente aqui, até hoje, antes de chegar em casa, deixa eu ler, vai ler. E você vai saber que Deus ainda fala com a igreja. Amém? Tudo bem, meus queridos, nós